Glória a Deus, aleluia. Gênesis capítulo 32, a partir do versículo 22. Que diz assim, Gênesis 32, versículo 22. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-lo feito, atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te, digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que me pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, estamos aqui, ó Pai, essa noite reunidos com um propósito. Nós sabemos que fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, Pai. Não há dúvida de que o Senhor conquistou tudo isso por nós. Mas nós estamos aqui, ó Pai, porque cremos que há uma necessidade de uma atitude de fé, de uma perseverança, para que tudo aquilo que o Senhor conquistou seja materializado e que venha à existência sobre a nossa vida, Pai. Estamos aqui esta noite com este tema que o Senhor trouxe ao nosso coração, destravando as bênçãos de Deus. Oh Deus Todo-Poderoso, sei, ó Pai, que não somente eu, mas todos que aqui estão, são carentes das Tuas bênçãos, do Teu cuidado, porque conforme temos aprendido, ó Pai, na Tua palavra, sem Ti nada podemos fazer, Pai. Por isso fala conosco, Pai, nessa noite, assim como já o tem feito, através de cada oração, dos louvores entoados, e do fato, ó Pai, de estarmos reunidos com este propósito, para a glória do Teu nome, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus.
Glória a Deus. Meu técnico não veio, né? Mas ele há de vir, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vocês estão ouvindo bem? Amém. Glória a Deus. Eu que não estou me ouvindo bem agora. Amém. Então, se me ouves, então está perfeito. Para nós entendermos um pouco melhor este fato que aconteceu aqui neste momento com a vida de Jacó, nós precisamos compreender a respeito da ida dele até os seus parentes. Aqui ele já está voltando, né, para a sua terra, para a terra que Deus havia prometido a Abraão, a Isaque e agora a Jacó também, né? Então, Jacó, como nós sabemos, ele ousadamente e por direito, quando Isaque decide abençoar os seus filhos, ele fala com Esaú que prepare um guisado saboroso daquele que ele gosta, para que a alma dele se alegrasse e ele o abençoasse. Jacó e sua mãe, né, ouvindo que a bênção ia ser liberadas, enquanto Esaú desprezava, Jacó e sua mãe, eles traçam um projeto de que Jacó se passasse por Esaú para que a bênção fosse derramada por ele. Talvez aqui, você ouvindo esse relato, vai imaginar, e Deus abençoa trapaceiro? Queridos, se você ler um pouquinho atrás, certa feita Esaú estava faminto, segundo ele mesmo disse, à beira da morte, de fome. E então ele chega para Jacó e pede um guisado que Jacó havia feito. E então, Jacó diz, então me vende a tua primogenitura. Para Jacó, isso era muito importante. Para Esaú, valia apenas um prato de lentilha. Esaú diz, de que me serve isso, né? Se eu estou à morte. Foi lá e vendeu a sua primogenitura. E automaticamente foi feito algo diante de Deus. Eis aqui um cuidado que nós precisamos ter, porque ali naquele local, aparentemente só tinha Esaú e Jacó. Engana-se quem pensa assim, porque Deus estava ali, presente, testemunhando tudo aquilo que estava acontecendo. A bênção da primogenitura foi uma ordenança divina de Deus, e Esaú desprezou. Quando chegou lá o momento de receber a bênção, ele pensou que Deus não tinha visto lá no passado. Disse, opa, vou fazer o guisado que meu pai ama, ele vai ficar feliz e vai liberar as bênçãos sobre a minha vida. Mas o que aconteceu? Automaticamente, ele não pôde receber esta bênção, porque Deus é justo. Não é que Deus não viu que Jacó estava se passando por Esaú. Deus estava abençoando de acordo com aquilo que aconteceu lá enquanto estavam os dois. Algo que estava sendo feito no oculto, mas que no momento de receber a bênção, a vitória, Deus levou em conta exatamente aquilo que havia acontecido. Mas aquela pessoa que é vacilante na fé, chega um momento que ela quer ter direito, mesmo sendo vacilante. Fala tudo que vem na boca, pensando que Deus não está colocando em conta as coisas que eles estão falando. E quando a bênção é liberada sobre a vida daquele que prioriza a bênção, aquele que é relaxado, normalmente quer se vingar daquele que é prudente. Então, Esaú, ele se levanta contra Jacó, quando ele vê que ele recebeu a bênção, o pai liberou as bênçãos sobre a vida dele. Então, ele diz assim, olha,
basta meu pai morrer e eu vou matá-lo. Por quê? Porque ele achava que ele tinha direito, mas ele liberou com a própria boca que não queria mais aquele direito. Mas quando a coisa se concretiza, então a ira vem e aquela pessoa tenta tomar aquilo que por direito é daquele que priorizou, porque ele desprezou. Então Jacó estava agora abençoado por Isaque, automaticamente por Deus. Esaú estava revoltado, e então Jacó precisa sair daquele ambiente até que aquela ira se apazigue, passa, né? Então ele vai para a casa dos seus parentes, os parentes da sua mãe, lá de Labão. Também o seu pai disse que não queria que ele arrumasse esposa das cananeias e que fosse lá na casa dos parentes da mãe dele para adquirir esposa para ele. E ele foi para lá, mas no caminho, queridos, imagine, ele estava só, com fome, com a roupa do corpo, viajando nos desertos, sem saber exatamente o que ia encontrar quando chegasse lá, se ia ser bem recebido, se não ia. Ele recebeu a bênção. E o interessante é que sempre que existe uma promessa de Deus em curso, o deserto parece ser o primeiro lugar a se ter que passar. Nós vamos ver na história bíblica que todas as pessoas que receberam a bênção de Deus, inclusive o próprio Cristo, ele acabou tendo que passar pelo deserto. Queridos, existe um momento que é o momento do deserto na vida das pessoas. É aquele momento, eu não sei se vocês já passaram aqui, eu já passei. Espero que já tenha realmente passado, né, em nome de Jesus. Mas aquele momento que a única palavra que você tem diante de Deus é socorro. Não tem nada em você que você possa apresentar a Deus e dizer, é por causa disso que o Senhor tem que me abençoar. Não. Você só sabe dizer, Senhor, me ajuda, tem misericórdia, me abençoa, olha a minha situação, não tem saída, humanamente falando, eu preciso que o Senhor traga uma solução. Queridos, quando nós nos encontramos neste ponto de quebrantamento, a ponto de enxergarmos quem realmente somos em nós mesmos, não em Deus, é que nós percebemos o quanto nós podemos ser em Deus. Porque quando nós nos desarmamos, no deserto não se tem nada, não se produz nada, nada que possa ser feito com as nossas mãos. No deserto é só Deus que pode agir, e ali naquele ambiente de deserto, onde nós nos quebrantamos e nos entregamos diante de Deus, é onde somos tratados. É onde, como eu conversava com o pastor Sam esses dias, às vezes a pessoa vê alguém passando uma dificuldade, uma enfermidade, uma situação, e alguém quer trazer um motivo por aquilo. Deve ser por causa de tal coisa. Um diz, é porque a igreja que ele está frequentando. Outro diz, é o casamento dele que não vai bem, por isso está acontecendo isso com fulano, com cicrano. Aí começa a lançar um monte de suposição. Mas é justamente nesses momentos de deserto que nós olhamos e vemos que, na medida do que somos capazes, fizemos tudo o que era possível para agradar ao nosso Deus, mas mesmo assim, nós nos encontramos em uma situação de total dependência. É onde nós vemos que não é o que fizemos, mas é o que dependemos de Jesus. Porque mesmo fazendo tudo que estava ao seu alcance para que as coisas estivessem bem, elas, por algum motivo inexplicável para nós, mas perfeitamente explicável para Deus, estão acontecendo naquele momento sobre a nossa vida. Deus tem um propósito.
Jacó aqui estava abençoado. O pai dele disse: está abençoado. Mas ele chega num deserto. Ele precisa sair do lugar onde ele recebeu a bênção. Porque o natural seria: meu pai me abençoou, eu vou aqui ficar com meu pai. Depois que ele partir, a bênção que estava sobre a vida dele vem sobre a minha, e eu estarei aqui tranquilamente, até que isso tudo aconteça. Mas não foi assim que aconteceu. A palavra foi liberada, Jacó foi abençoado, mas agora entra o processo, porque o processo não é o processo de Deus com relação à bênção. O processo é aquilo que Deus precisa fazer para que nós estejamos na qualidade de poder receber a bênção. Porque o que Deus tem para nós é algo muito precioso e que não combina com muito estilo de vida que nós, porventura, ainda tenhamos. O que Deus tem é muito precioso, mas dependendo da circunstância que o ser humano esteja, ele pode se envaidecer. Quantas pessoas se envaideceram por causa de um dom? Imagina você ser procurado a partir de hoje, porque você foi para um velório e chegou lá, Deus disse: manda levantar, que vai levantar. E você vai lá em nome de Jesus, aquele defunto levanta. No outro dia, imagina como estará a fama de Deus na sua vida. Quantas pessoas estarão te procurando? Dizendo: nossa, se ele orou por um morto, ele ressuscitou. Imagina a bênção que não está com essa pessoa. E começa a dizer que essa pessoa é uma pessoa muito poderosa. E se a pessoa não passou por este processo de Deus, vai acreditar que ela realmente é muito poderosa. E vai pegar a fama que é de Deus e até negociar com ela. Vai dizer: se Deus faz tudo isso através de mim, então certamente mereço alguma coisa em troca. E começa assim, vai descer. Por isso é preciso o processo, para que nós sejamos levados ao ponto de ver que tudo é Deus, tudo provém dele e tudo é para ele. É quando nós nos enxergamos como incapazes. Dizer: Senhor, eu fiz tudo que podia ser feito, mas não aconteceu. A bênção não chegou. Eu fiz teologia, eu li a Bíblia toda várias vezes, eu sei toda de cor, eu relato, eu pronuncio, e Deus vai dizer: mas eu estou ouvindo ainda eu. Você está dizendo: eu li, eu fiz, eu. E Deus não vai permitir que enquanto tiver eu, algo aconteça poderosamente. Porque quanto mais nós aprendemos de Deus, mais percebemos o quanto somos incapazes sem Ele. E é quando nós clamamos e reconhecemos, por isso que a Bíblia fala sobre pobre de espírito. É quando nós nos vemos face a face a Deus e percebemos o quanto necessitamos dEle. Então Jacó, ele vai em encontro aos seus parentes, mas ele tem um encontro no caminho, lá no deserto, com Deus. E ele aproveita-se deste encontro para fazer um voto com Deus. Ou seja, ele diz: olha, eu sei que meu avô Abraão tinha um Deus, o Deus de Abraão. Eu sei que meu pai Isaque também servia e era servido por esse Deus, o Deus de Isaque. Mas por que Deus era Deus de Abraão? Por que Deus era Deus de Isaque? Porque Ele era o provedor dessas pessoas.
E para Deus provar que era provedor, ele chega para Abraão. Para você ter uma ideia, a região que Abraão morava, a região da Mesopotâmia, o dos caldeus, era a região mais próspera da terra. Ele morava numa região entre dois rios, onde havia sempre vegetação, onde não tinha seca, onde havia todo tipo de prosperidade. E Deus chama Abraão e diz: sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Que terra era essa? Canaã. Sabe o que era Canaã? A pior terra do Oriente Médio, onde não se produzia nada. Para você ter uma ideia o que era Canaã, os cananitas eram descendentes lá de Cã, filho de Noé, que descobriu a nudez do seu pai, que seu pai o amaldiçoou. Então, Deus tirou Abraão de uma terra próspera, onde ele poderia dizer: eu estou sendo sustentado pela força do meu braço. Eu estou sendo conquistado, Deus está me abençoando, mas também a terra é boa. Eu consigo produzir aqui. Deus diz: sai daí, eu não quero que você seja provido por você. Eu não quero que você seja provido por uma terra boa. Eu vou te mostrar uma terra que até então é amaldiçoada. E ele conduz Abraão até Canaã. Mas por que Deus leva Abraão até Canaã? Porque apesar de Abraão estar no ambiente mais próspero da terra, Abraão não tinha a bênção. O pai de Abraão, para você ter uma ideia, ele servia a deuses a quem se fazia sacrifício humano. Por isso que Abraão, na trajetória de conhecer Deus, por que Deus pede Isaque a Abraão? Primeiro, Deus estava provando a sua fé. Segundo, Deus estava gerando uma ocasião para provar que ele não era igual aos deuses do pai dele. Porque os deuses do pai dele pediam o sacrifício humano e aceitava. E podia ser que Abraão ainda tivesse alguma dúvida. Então Deus pede o seu filho, e Abraão diz: é comum os deuses pedir um filho, porque os deuses do meu pai pedem. Só que quando chega no momento, Deus prova que ele não é como os outros deuses. Ele não aceita sacrifício humano a não ser o dele próprio. Então naquele momento Abraão tem um discernimento. Este Deus, que agora é o meu Deus, ele é diferente dos deuses que meus pais serviam. Ele não aceitou sacrifício humano. Não é o mesmo. Então ali Deus estava gerando um divisor de águas na vida de Abraão, de que ele realmente estava servindo um Deus único, diferente, que era sobre todos os deuses. Segundo, Deus tira ele deste ambiente para dizer: olha, eu vou te prover. Eu sou seu provedor. Por isso eu estou te levando para uma terra que você vai olhar para um lado, para outro, e vai dizer: a terra não tem como prover. Você vê que depois Abraão e Ló chegam lá num ambiente, e eles prosperam, e a terra não tinha condição de gerar alimento para os animais dos dois. Porque a terra não era das melhores. Mas Deus leva Abraão durante todo este percurso. E tinha uma motivação porque Deus levou ele nesse percurso. Lá em Canaã, era o único lugar aonde havia um sacerdote do Deus Altíssimo. Era lá que Melquisedeque morava, rei de Sales, sacerdote do Deus Altíssimo, rei de Salém, ou seja, onde é Jerusalém hoje. A bênção não estava na terra próspera, a bênção estava na boca de um sacerdote do Deus Altíssimo. A terra não era próspera, mas a prosperidade de Deus estava em Canaã, porque Melquisedeque estava lá. Por isso que Abraão, como foi pregado aqui domingo, ele deu o dízimo de tudo.
Por quê? Porque até aquele momento ele nunca tinha encontrado um sacerdote do Deus Altíssimo, o Deus que ele servia. Ele conhecia sacerdote dos deuses do pai dele, não de Deus. Então Deus faz Abraão andar todo aquele percurso em meio a desertos, para receber uma palavra, para ser servido por um sacerdote que lhe deu pão e vinho. Mas ele sabia que para selar esta bênção, ele precisava demonstrar que tudo aquilo que ele tinha era provido por Deus. Então Abraão andou de Ur dos Caldeus até Canaã, porque ali era o local onde o sacerdote estava para receber os seus dízimos, e para que ele fosse abençoado. Para você ter uma ideia, Abraão, quando era Abrão, ele vendeu a sua esposa, quando disse que era sua irmã, e a Bíblia diz que ali o rei pagou o dote, deu camelos, deu cabras, deu tudo para ele. E Sarai foi levada para o harém. Mas depois que ele recebe a bênção do sacerdote, que ele se torna Abraão, e se torna também a sua esposa Sara, quer dizer, Abrão não existia mais, e Sarai também não, porque Abrão tinha um filho chamado Ismael, mas Abraão só tinha um, chamado Isaque. Então Deus fez todo este projeto de bênção e mudança de nome, e tudo isso após um encontro com um sacerdote do Deus Altíssimo. Então Jacó tinha toda esta informação da sua família, quem era o seu avô, quem era o seu pai. Então quando ele se vê em uma situação, ele diz, eu fui abençoado, mas eu ainda não me sinto que Deus é meu provedor. Eu estou aqui nesse deserto, fugindo do meu irmão, e me sinto desprotegido. Então ele diz para Deus, se o Senhor me levar em paz, se o Senhor me der roupa para vestir, pão para comer, e em paz me trouxer de volta à casa dos meus pais, eu te darei 10% de tudo que o Senhor me der, e então o Senhor será o meu Deus. Porque, queridos, para alguém ser senhor de alguém, precisa ser aquele que mantém. Você é senhor dos seus filhos. Quem foi que foi lá no cartório botar o nome dele? Foi ele ou foi você? Mas por que você tem esse direito? Porque se você não prover para ele, você até preso pode ser. Que é obrigação sua prover para o filho. Por isso, você é senhor dele. É você que diz a hora que ele vai poder sair, que hora que vai poder chegar, o que vai comer, o que não come, porque você é o Senhor dele. E por que ele te honra como Senhor? Porque você é o que provê, porque a criança ela não tem uma preocupação de sair para trabalhar, para botar comida em casa. Ele sabe que tem um provedor. Então Deus, ele é o nosso Senhor, porque ele é o nosso provedor. Então Jacó, ele sai da casa dos seus pais, e no deserto ele tem esse encontro com Deus, e ele coloca um voto diante de Deus, se o Senhor me dá pão, me dá roupa, me leva em paz, e me traz de volta em paz, eu darei o dízimo de tudo que o Senhor me der. Então Jacó foi para lá, foi enrolado pelo seu sogro, por Labão, que mudou seu salário 10 vezes. E quando ele está voltando, que é esta história que nós estamos vendo aqui, se você não percebe, por exemplo, o sacerdócio, antigamente, ele era patriarcal, ou seja, Abraão encontrou Melquisedeque.
Mas o sacerdote de Isaque era Abraão, que era seu pai. O sacerdote de Isaque, automaticamente, pela ordem, seria Esaú, que era o primogênito. Mas houve uma troca. Mas essa troca, ela foi feita para um propósito futuro. Então, quando Jacó está voltando, se você ler esse texto, nós lemos um pouquinho antes, ele separa rebanhos em partes e manda seus servos entregar Esaú em partes, para ver se Esaú ainda estava com mágoa no seu coração. Mas, simbolicamente, ele estava devolvendo o dízimo que ele havia prometido. Porque ele começou a tirar do seu rebanho porções, para presentear o irmão, para que quando ele se encontrasse com o irmão já estivesse com o coração quebrantado pelos presentes que foram dados. O que é que ele estava dizendo? Ele tinha um conhecimento de que a oferta, ela traz a bênção. Então ele queria a bênção do seu irmão, ele não queria nada mais. Só que o irmão o perdoasse e o abençoasse. E ele vai e leva, vai mandando esses presentes. O irmão, inclusive, vai rejeitando, mas ele não aceita de volta. Mas quando ele chega aqui, neste ponto de travessia, que ele manda, passa todos os seus rebanhos, sua família, ele fica ali só, para um encontro especial, porque até então Deus estava abençoando ele. Mas ele ainda não estava na condição de poder usufruir desta bênção com tranquilidade. Porque como nós vimos, Abraão era Abrão. E Jacó entendia que ele precisava de uma mudança na sua vida. Ele encontra-se com esta mudança e ele toma uma atitude. Quando ele encontra com aquele homem, que na verdade ele relata que era o anjo do Senhor, porque ele disse que viu Deus face a face, ele abraça-se em luta corporal com aquele homem, porque ele sabia que naquela pessoa estava a bênção de Deus. E ele não permite que aquele homem vá embora sem que abençoe ele. Dura a madrugada inteira. O sol começa a nascer e aquele homem diz: eu preciso ir embora, porque a alva chegou. E ele diz: não te solto enquanto você não me abençoar. Aquele anjo toca na coxa dele, desloca a sua coxa. Alguém aqui já deslocou um dedo? Eu já passei por essa experiência. Já é o suficiente para a gente não conseguir lutar. Imagine alguém com a coxa deslocada. Mas ele manteve-se firme no propósito. O que é que isso quer dizer para nós, queridos? Nós buscamos a Deus, Deus nos abençoa, nós precisamos de uma perseverança, e quando as lutas do deserto e dos testes de Deus vêm, muitas pessoas desanimam e param. Mas Jacó está dizendo para nós aqui, não pode parar. Quando você imagina que está à beira de desistir, é ali que precisa se perseverar. Por quê? Porque Jacó, quando ele teve sua coxa deslocada, foi uma forma que o anjo encontrou para ele liberar ele. Ou seja, já era no final da luta. Era o momento mais crítico, mas também era o momento mais próximo da bênção dele. É quando a coisa vai apertando, quando a luta vai apertando, é quando a situação parece que não tem jeito. Você vai ver isso lá na vida de José também, e na vida de tantos outros homens de Deus. É quando não há possibilidades humanas. Aí, queridos, a sua bênção está mais perto do que nunca. É quando alguém imagina que está mais distante.
É como um empresário que tem um certo valor, está tentando avançar. Mas Deus tem uma matemática diferente. Em vez dele dando valor para avançar, ele parece que permite que vá sendo tirado. É quando o empresário não tiver nada, ele está mais próximo de avançar do que quando tinha. Porque ele está debaixo da bênção de Deus. Deus, Ele nos abençoa quando nós não podemos fazer mais nada por nós mesmos. É nesse momento onde nós nos entregamos totalmente. É onde nós oramos com facilidade, com lágrimas. Quantas pessoas não conseguem chorar diante de Deus? Mas Deus sabe traçar o caminho. Queridos, aqueles que parecem impossíveis de ser salvos, talvez você esteja lutando, orando e pensando que está distante, espera Deus encontrar-se com ele. Você que convida aquela pessoa e ela dá um jeito de não poder vir, queridos, deixa Deus encontrar com ele. E é ele que vai ligar para você e vai dizer, você vai hoje. Eu preciso ir. É quando Deus entra no íntimo, Deus sabe. O Espírito de Deus sabe como tratar. O Espírito de Deus sabe como mover. Cabe a nós contar a história do Evangelho. Deus decide por todo mundo pregar o Evangelho. O Espírito dele está agindo juntamente com a pregação. Às vezes alguém traz uma pregação intelectual, cheia de conhecimento e de sabedoria humana. E não acontece nada. E às vezes alguém diz uma única palavra e tudo muda. Porque o Espírito de Deus está agindo naquela palavra. Mas me vem aqui no meu pensamento agora. Muitas pessoas às vezes já estão pertinho da conversão. Mas aquela pessoa que está orando pela conversão daquela pessoa, coloca alguns quilômetros a mais. Porque abre a boca e diz o que não devia dizer. Alguém está diante de Deus, Senhor, converte, vou usar aqui um termo, meu esposo ou minha esposa. Converte, abençoa. Aí chega um momento, uma luta, aquela pessoa dá uns 3 coices, aí a pessoa diz, aí não se converte nunca não. Aí Deus diz, pronto. Estava já chegando, mas você lançou uma palavra. Lembra que eu falei aqui? Esaú lançou uma palavra. O que é uma primogenitura se eu estou a ponto de morrer de fome? Me dá esse prato de lentilha para cá e fique com isso para que te serve. Falou. Certa feita, uma pessoa disse assim, o médico me disse que se eu tiver um estresse, eu tenho que falar. E eu digo, eu te digo, infarta e morra, vá para o céu, mas não fale o que não deve. Ele disse, se não falar infarta, é você, né? Eu não. Tem que falar não, queridos, a não ser que seja uma palavra dirigida por Deus. No momento de estresse, vê a estratégia do diabo. Se você está estressado, tem que falar. Vai sair o quê? Palavra de vida. Toda palavra de morte que sai da boca de alguém, a primeira pessoa que ela atinge é a própria pessoa que falou. Alguém pode imaginar, eu amaldiçoo aquela pessoa que fez isso comigo com toda a força. Aí fala lá um monte de coisa. Aí a pessoa que pensa que está sendo amaldiçoada, ouve alguém dizer, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Ele diz, opa, quero. Aí aquela palavra que alguém está lançando sobre alguém morto, porque para Deus aquela pessoa não existe mais. Já nasceu outra. Mas a palavra nunca volta vazia.
e acaba atingindo aquele que a liberou. E aquela morte que foi liberada atinge a pessoa. Se não sabe o que dizer, não diga nada. Fique calado, converse com Deus no seu coração, dizer: Senhor, dai-me as palavras. Mas voltando aqui para Jacó, ele tinha no seu íntimo um desejo da bênção de Deus. E o próprio anjo disse: você lutou contra os homens e contra o Senhor Deus e prevaleceu. Contra os homens porque ele sofreu tudo quando foi situação lá na casa de Labão, mas mesmo assim ele prevalecia, Deus estava abençoando ele. O homem mudava o salário, Deus mudava também a estratégia, e ele estava sendo abençoado, ele prevaleceu lá. Ele luta com o Senhor e prevalece, mas é claro que ele não está falando de prevalecer pela força. Quem é que prevalece contra o Senhor? Mas está dizendo, prevaleceu porque você não desistiu. Ele mesmo diz assim, que ele viu Deus face a face e teve a vida poupada. Ele tinha consciência de que aquele encontro podia custar a vida dele. Ele disse, eu morro, mas não saio sem a bênção. Uma pessoa decidida. Ele manda os familiares na frente, manda os filhos, manda os bens, diz, vocês estão seguros lá na frente. Agora eu não posso atravessar isso aqui da forma que eu saí desse lado de lá. Eu saí de lá fugitivo. Mas eu não volto mais fugitivo. Eu volto abençoado. Então ele propôs no coração e lutou ainda que aquilo custasse a vida dele, mas ele queria a bênção de Deus. Queridos, Deus nos abençoou, como nós falamos aqui na oração, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Mas as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, elas só podem nos atingir ou atingir na vida de alguém que morreu e nasceu de novo. Então, para que ela seja materializada na forma que Deus conquistou, é preciso que não reste mais nada do nosso antigo homem, nós. É preciso que tudo aquilo que era do passado tenha ficado lá, com aquele velho homem lá atrás. E o novo que nasceu em Cristo Jesus, precisa nascer sedento pela presença de Deus, desejoso de ouvir a palavra de Deus. Jacó, ele disse, só o que me interessa agora é a bênção. Agora, que bênção era essa, querido? Nós vimos há pouco ele mandando juntas de jumento, camelos, tudo quanto é animal, saiu com muitos bens da casa de Labão, próspero, rico, mas ele queria era a bênção de Deus, ou seja, presença. Ele queria ser chamado como seu avô, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e ele estava ali determinado que Deus fosse o Deus de Jacó. Deus quer ser chamado como seu Deus. O Deus do pastor Flávio, do pastor Sam, o Deus de Charles, de Jailma, o Deus de Eric, de Jacilene, de Wellen, de Nauane, de Poliana, da Maria Helena, do Rafael, do Miguel, de você também que está cultuando conosco online. Deus quer ser chamado desta forma. Mas, queridos, para Deus ser o seu Deus, ele foi para uma cruz, ser zombado por homens pecadores, humilhado,
para que esta bênção pudesse chegar até nós. No livro de Hebreus fala algo interessante. Ele demonstra o exemplo daqueles que foram tirados do Egito. Eles clamaram, Deus mandou Moisés, tirou do Egito para levar para a terra que mana leite e mel. Mas eles desprezaram ao Senhor, murmuraram do Senhor e morreram todos no deserto. E o livro de Hebreus diz que nós devemos olhar isso como exemplo, porque uma vez que eles foram tirados do Egito, do pecado, mas no caminho desistiram, eles pereceram. O livro de Hebreus está dizendo para nós, você também foi tirado do Egito, do pecado, provou as bênçãos, foi iluminado, mas agora no deserto, no processo, o seu comportamento, o nosso comportamento é que vai determinar se nós entraremos ou não no descanso de Deus. É no processo, é onde nós estamos lutando. E não estou dizendo lutando para ser abençoado. É lutando para que o homem carnal não prevaleça nem dirija a nossa vida. Existe uma luta cotidiana que o apóstolo fala, que é a carne contra o espírito. A carne quer agir, a carne quer dizer como você tem que fazer. A carne quer dirigir a sua vida. Os comportamentos que nós aprendemos com os nossos pais, quando eu digo os nossos pais, não sei do seu pai, de sua mãe, não, dos nossos antepassados, das sociedades, o comportamento que o príncipe desse século quer que as pessoas sigam, mas existe uma luta, porque o Espírito de Deus quer nos dirigir por caminhos melhores. Mas a carne, que é esta grande luta que nós enfrentamos todos os dias, ela quer agir segundo os seus próprios padrões. Ela quer revidar aquilo que dói. Ela quer que aquele que nos feriu também sinta dor. A carne é vingativa. A carne não perdoa. A carne é egoísta. A carne só pensa em si. A carne, ela diz assim, você merece ser feliz. Querido, se você tem em Cristo, e a carne te diz que você merece ser feliz, alguém está querendo te enganar, te dando aquilo que você já tem. Exatamente o que o diabo tentou fazer com Cristo. Disse, olha, se prostre que eu te dou todos esses reinos. Jesus é Deus. Tudo pertence a Ele, mas o diabo queria dar a Jesus aquilo que já era dele, só que de forma que Ele estivesse por cima de Jesus. E é isso que o diabo muitas vezes quer dar para nossas vidas, e nós temos que estar atentos. Quantas pessoas dedicam a sua vida toda? Vê aqui, Jacó recebeu a bênção, o irmão estava com sede de vingança, ele volta para ali, e ele quem apazigua o irmão, para de alguma forma o irmão não matá-lo. Então ele faz todo um trabalho para que aquela desavença seja resolvida. Ele podia ter dito, quer me matar? Pois eu vou lá para a casa de Labão, vou enricar, vou montar um exército de servos, vou voltar e antes que ele me mate, eu mato ele. Mas não foi isso que ele fez. Ele voltou com um coração quebrantado, para reconquistar o coração do seu irmão. Então tenhamos este cuidado e lutemos a cada dia, para que a nossa carne não prevaleça. Uma dependência de Deus. E isso requer muita luta, queridos. Porque quantas palavras vêm na mente, mas não permita que saia na boca. Nos momentos de aflições,
momento de luta. Em um momento, você nem termina de orar, o dinheiro já está no banco. Em outro momento você ora, vai lá olhar, parece que tem menos. Aí o diabo chega e diz, está valendo a pena mesmo você servir esse Deus aí? Olha o cabanado ali, olha, passando no carrão. Ele serve a Deus não. Olha o ímpio prosperando. E muitas pessoas vão se iludindo com isso. Mas de repente você vê o ímpio desesperado, como estão vendo aí no noticiário. Pessoas que outrora eram milionários, bilionários, e hoje é exposto que não passavam de pessoas que trapaceavam, que roubavam, e que o preço chega. Mas o justo Deus deu o sono. Enquanto muitos ímpios estão cheios de recursos e não podem dormir tranquilamente, você dorme. E como dorme? Não olhe para a Charlie não, rapaz. E como dorme, querido? Você sabe quanto vale o sono? Sabe quanto alguém pagaria para ter o sono que você tem? Eu acredito que tem gente que daria tudo o que tem para deitar e relaxar e dormir. Mas Deus já deu isso. Quer bênção maior? Queridos, nós somos abençoados. Aquilo que nós precisamos para cumprimento do propósito é só uma questão de tempo. Não o tempo nosso, mas o tempo de Deus. Está chegando. Deus está no controle de todas as coisas. O inimigo pode se levantar como usou Labão para trapacear, mas Deus está conosco. Se ele imagina que nos colocando no deserto vai nos empobrecer, queridos, as regiões que produzem mais ouro e pedras preciosas não são as regiões verdes, são as desertas. É lá onde estão os grandes minérios. Deus tem um tesouro para cada um de nós, a cada deserto que nós passamos. Sempre sairemos fortalecidos, com um relacionamento com Deus mais profundo, porque foi em um local deserto que Moisés teve um encontro com Deus, foi num local deserto que Jacó teve um encontro com Deus, foi em um local deserto que a fé de Abraão foi testada. E é nesse momento que porventura alguém esteja passando, é que Deus está se fazendo mais presente. Sem contar, o tempo não nos permite hoje, mas se você vê a vida de Jó, ele servia, ele era fiel, mas depois do processo, ele disse que tinha uma intimidade bem maior, a qual ele não tinha, porque ele servia de ouvir falar. Ele já servia, mas ver e ouvir a Deus, ele teve essa experiência após aquele processo. Deus está te levando para um relacionamento mais profundo com Ele. Coisas maiores e mais preciosas estão sendo derramadas sobre a nossa vida. Acredite, querido, Deus está destravando a bênção dele. Abraão estava sendo conduzido para uma terra aparentemente amaldiçoada. Mas quando ele chega lá, ele encontra a palavra que abençoa na boca de um sacerdote. Deus está te levando ao caminho da bênção.
E se você veio aqui esta noite, saiba, você veio em busca desse destravar, você veio em busca desta bênção. E eu que aqui estou, a quem Deus trouxe esta palavra, eu declaro no nome de Jesus, que esta bênção que você veio buscar, na proporção que você veio, você vai sair daqui com ela, no nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Fique de pé. Vamos agradecer a Deus por este momento, por estarmos aqui esta noite com este propósito. Eu tenho falado, querido, não saia de casa para a igreja como se estivesse indo apenas para um encontro com pessoas, mas saia de casa com um propósito. Disse: eu estou indo porque, Senhor, eu preciso de tal coisa. Deus não dispensa ninguém de mãos vazias, mas também Deus não dá nada a quem não sabe o que quer. Tem que saber. Por que eu vim aqui hoje? Eu sei porque eu vim. E eu saio daqui esta noite com o que eu vim buscar. Um propósito, um desejo, uma vontade, uma necessidade suprida, uma enfermidade curada. Tudo aquilo que você vem buscar diante de Deus, não há nada impossível para Deus. Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, com a Tua igreja, diante da Tua presença. E nós declaramos, Senhor, que seja destravado a Tua bênção sobre a nossa vida, e tudo aquilo que estava impedindo, porque liberado já foi, tudo que estava impedindo, que caia por terra, no nome de Jesus. Pai, repreende todo espírito que tenta limitar as nossas bênçãos, no nome de Jesus. Eu sei, ó Pai, que o Senhor designou anjos para guerrear em nosso favor. Eu sei, ó Pai, que este levante do diabo, ó Pai, não prevalecerá sobre a nossa vida, sobre a Tua igreja, porque o Senhor nos abençoou, Pai. Nós repreendemos todo o mal, tudo aquilo que está se levantando, tudo aquilo que veio por um caminho, nós ordenamos: volta por 7, em nome de Jesus. Caia por terra todo o mal. Oh Deus Todo-Poderoso, eu abençoo, Pai, a Tua igreja, eu abençoo o Teu povo, no nome de Jesus. Pai, eu te peço pela minha esposa que ficou em casa, ó Pai, com aquela indisposição, mas eu declaro que ao chegar em casa, ó Pai, ela estará plenamente curada, sarada, no nome de Jesus. Senhor, abençoa estas pessoas, ó Pai, que cultuam conosco à distância, Pai, pessoas que estão em outros estados, minha família, pessoas, ó Pai, no estado da Paraíba, de São Paulo e tantos outros lugares. Pai, nós abençoamos estas pessoas no nome de Jesus, que o sobrenatural de Deus esteja sobre a nossa vida, para a glória do Teu nome. Senhor, nós apresentamos nossos dízimos, nossas ofertas, nossas primícias diante do Senhor, e eu abençoo cada um, ó Pai, daqueles que têm contribuído, que têm adorado o Senhor com as suas finanças, que haja abundância sobre a casa de cada um deles, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Próximo domingo, 17 horas, nós estaremos aqui adorando ao Senhor, e que a graça abundante do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, no nome dEle, no nome de Jesus, amém, glória a Deus.